diminui aí a chance de gravidez, mas a chance ainda existe, porque não é só na hora que o homem ejacula que ele vai liberar o esperma, tá? Ele vai liberar em quantidade menor durante todo o ato sexual. Só que na ejaculação, esses espermatozoides vão ter mais força para encontrar o óvulo, né? Para entrar dentro do corpo da mulher e chegar ao óvulo. Vamos ver aqui, deixa eu mudar um pouco a posição. Aí. Vamos pegar novamente a canetinha. Aqui, pessoal, ó, esse órgão que eu vou apontar aqui, que ele tá sombreado, né? É a vesícula seminal. E esse outro aqui, ó, onde eu fiz a seta dentro, é a próstata. A gente pode considerar tanto a vesícula seminal quanto a próstata como glândulas acessórias desse aparelho reprodutor, porque elas vão produzir substâncias que vão ajudar na manutenção dos espermatozoides, né, para que eles consigam percorrer esse caminho com mais facilidade, vão equilibrar o pH do esperma também, para que ele se ajuste aí ao pH que é necessário para o óvulo. Então, são glândulas aí que a gente considera como acessórias. Deixa eu só liberar a entrada aqui da Lúcia. Até agora tá tranquilo, né? Tá sim, entendido, tá tudo certinho, belezinha. Lúcia, está nos ouvindo? Tá entrando. Acho que ela vai nos ouvir. Agora deixa eu mudar de novo aqui de posição para ficar melhor ainda, para vocês verem. Por fim, esse aqui que é o mais conhecido, talvez, né, tirando aí a parte do testículo, nós temos aqui a uretra. Diferente das mulheres, no caso dos homens, nós temos a uretra, ela é o mesmo canal por onde vai passar o xixi e é... Deixa eu responder aqui. Aí. Diferente das mulheres, como eu estava dizendo, a uretra do homem é o mesmo canal onde vai passar o xixi e onde vai passar o esperma. Nas mulheres, não. A gente tem dois canais. A gente tem a uretra e tem a vagina. São coisas diferentes. No caso do homem, não. É um canal só. E a próstata, ela produz uma substância, um líquido, que ajuda a limpar esse canal. Então, vamos supor que o homem fez xixi e aí depois ele teve relação sexual. Na hora que esse esperma for passar pela uretra, o líquido que a próstata produz ajuda a limpar essa uretra, né? A equilibrar o pH. E aí os espermatozoides conseguem passar aí pela uretra sem morrerem pelo caminho, né? Professora, então, no caso, a uretra, diferente da mulher, né? A uretra do homem faz parte também do aparelho reprodutor, né? Masculino. Do feminino, Isso, não, né? faz parte. No feminino não faz parte. Quando a gente estuda a uretra, no caso das mulheres, quando a gente está falando do sistema urinário. Deixa eu só dar boa noite para Renata. Renata, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A gente está falando sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Tá bom. Obrigada, professora. Interessante porque... Oi, professora. Não, eu disse sim, interessante, porque eu sabia disso, mas a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha pensado por esse lado, né? Lúcia, nós estamos te ouvindo, tá? Ah, tá. Agora tá tudo certinho. A gente tá falando sobre o sistema reprodutor masculino. Eu não sei se vocês lembram, quem assiste aí, quem gosta de assistir reality show, o ano passado, no BBB, teve uma situação engraçada. Que uma participante lá, ela foi participar de uma prova de resistência. E aí, o que ela pensou? Ela falou assim que ela colocou um OB. Todo mundo sabe o que é o OB, né? Eu lembro, foi a Gabi Martins. Foi a Gabi Martins. Ela colocou um OB porque ela pensou assim, como eu vou fazer uma prova de resistência, eu vou querer fazer xixi. Eu vou colocar o OB para segurar o meu xixi. Só que qual que foi o equívoco dela?
O OB a gente coloca na nossa vagina, né? O xixi a gente faz pela uretra. São canais diferentes, então não adiantou nada. Então, quando ela falou isso lá, as meninas até riram e tal. Mas não é nenhuma questão de rir, dar risada, porque é uma questão séria, porque ela já é uma moça adulta, né? Que não sabe aí, não tem um conhecimento básico do próprio organismo, né? Ela não tinha essa noção de que o xixi saia por um buraco e a vagina era outro canal. Então, teve essa questão aí, que ela achou que ela colocando o OB, ela conseguiria segurar o xixi. No caso da mulher, a uretra ela vai fazer parte do sistema urinário, quando a gente estuda o sistema urinário. Alguns livros de biologia hoje em dia, eles juntam em um capítulo só e chama de sistema urogenital. Porque aí já estuda o sistema urinário e o sistema reprodutor junto, no mesmo capítulo do livro. Então, se vocês algum dia forem estudar ou ver alguma coisa escrito sistema urogenital, é porque ele está abordando os dois sistemas em um capítulo só, tanto o urinário quanto o reprodutor. No caso dos homens, não. A uretra ela faz parte do sistema do aparelho reprodutor, porque é por onde ali é o último canal onde o esperma, né, vai passar ali no ato sexual, na ejaculação, que seja. Certo? Não ficou dúvida nessa parte não, né? Certinho. Então, vamos aqui fazer um corte transversal para a gente ver lá dentro do testículo. Então, quando vocês pensarem em testículo, é mais ou menos essa imagem aqui, né? Essa figura que vocês têm. Os espermatozoides, pessoal, eles vão ser produzidos nessas vilosidades aqui, ó. Que tem aqui dentro. Aqui que são produzidos os espermatozoides. Vocês têm noção, mais ou menos, de, em uma ejaculação, quantos espermatozoides o homem libera? Alguém quer dar um chute? Quer chutar? 1 milhão. 1 milhão. Uma quantidade boa, né? A cada ejaculação, pessoal, um homem aí adulto, que já está aí ativo sexualmente, ele libera mais ou menos, se a gente for colocar em ml, dá mais ou menos 1,5 ml a 5 ml de esperma, né, na ejaculação. Para cada ml liberado, tem mais ou menos 20 milhões de espermatozoides. Então, pensa a quantidade. Pensa, a cada ejaculação libera aí de 1,5 a 5 ml e cada ml vai ter mais ou menos 20 milhões de espermatozoides. Quando a gente para pensar assim, é muita... Você fica até achando estranho, né? Você fala, meu Deus. Muita E a coisa. mulher? A cada período de ovulação, ela libera quantos óvulos? Quantas vezes por mês a mulher libera óvulo, gente? Uma vez. Uma vez por mês, né? Que é ali no período fértil, que a gente vai ver mais pra frente. Normalmente, quantos óvulos são liberados? Pode chutar, professor? Pode. Quero ouvir vocês. 3? Ó, se a mulher liberar 3 óvulos por mês e ela fecundar esses 3 óvulos, significa que ela vai ficar grávida de trigêmeos. Então, por mês, pessoal, a cada vez aí que a mulher entra no período fértil, que o ovário libera óvulo, é um óvulo. Um óvulo. E aí, o que acontece? A cada vez é de um óvulo diferente, porque nós temos 2 óvulos, né? Direito e esquerdo. A cada vez é de um lado diferente. Então, um mês é do lado direito, um mês é do lado esquerdo. Acontece que, às vezes, pode ser que libere 2 óvulos. Aí, o que acontece? Se liberar 2 óvulos, um do direito e um do esquerdo, e ocorrer a fecundação, né? A mulher teve ali relação sexual e ocorreu a fecundação, vão ser fecundados 2 óvulos. Então, vai entrar 2 espermatozoides. Esse é o caso de quando tem a gravidez de gêmeos, mas são gêmeos diferentes. Quando nasce um menino, uma menina, ou 2 meninos e 2 meninas, mas com as características todas diferentes. É nesse caso, quando a mulher, por algum motivo, libera 2 óvulos, um do direito e um do esquerdo, e os 2 óvulos são fecundados. Agora, quando é uma gravidez de gêmeos, que os gêmeos são idênticos, né? É porque o óvulo, esse um óvulo que a mulher liberou, ela liberou só um óvulo. Mas no processo de fecundação e divisão celular, gerou 2 embriões diferentes. Faz sentido pensar nisso, né? Porque
Eles são idênticos por quê? Porque eles vieram do mesmo óvulo. Eles têm a mesma carga genética. Agora, quando os gêmeos são diferentes, é porque vieram de óvulos diferentes. Eles têm a carga genética diferente. Entendido? Certo? Ou não? Certo para mim. Então, aqui, ó, pessoal. Os espermatozoides vão ser produzidos aqui nessas vilosidades e eles são armazenados aqui, ó, no epidídimo. Todos eles são armazenados? Não, eles vão armazenando conforme o homem for gastando esse esperma. Outra coisa que é importante a gente saber. Os homens, gente, eles conseguem produzir espermatozoide durante muitos e muitos anos. Desde aí do processo de puberdade, quando ele começa a liberar os hormônios masculinos, ou seja, a puberdade começa ali por volta dos 12 anos. Desde essa idade até a velhice bem avançada, sei lá, 80 anos, o homem consegue produzir espermatozoides. Por isso que um homem consegue ter vários e vários filhos, né? Ele consegue engravidar várias e várias mulheres ao longo da vida, inclusive 2 no mesmo dia e por aí vai. A mulher não. Quando a gente nasce, a gente já nasce com a quantidade de óvulos determinada. Por isso que a gente tem aí uma idade para a gente conseguir ser fértil, né? Começa aí da nossa puberdade e vai até o período que a gente chama de menopausa. Então, o nosso estoque de óvulos, ele é limitado, o dos homens não. Por isso que homem consegue ter filho aí bem mais velho, para mulher já é um pouco mais difícil. Certo? Certo. O processo que a gente chama aí de origem dos espermatozoides, a gente chama de espermatogênese. É o processo de produção de espermatozoide, chama espermatogênese, tá? E, como eu falei, acontece aí durante toda a vida do homem, ao contrário das mulheres que têm aí a sua quantidade definida já no nascimento. Vamos avançar para mais um outro corte. Quem tá com o menino pequeno aí, tira de perto. Quem falou aí, a Lídia. Aqui a gente tá vendo a parte externa, né, normal, o órgão genital masculino. E aqui a parte interna do pênis. Aqui a gente tem um corpo cavernoso, né? O que que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó. Vou girar para vocês conseguirem ver. Tá vendo que aqui, ó, a gente consegue ser bem irrigado de artéria, de veia, desculpa. São essas partes azuisinhas e vermelhas. Para que serve isso? Quando o homem não está recebendo nenhum estímulo sexual, o pênis está ali flácido, que a gente chama, né? A partir do momento que o homem recebe esse estímulo sexual, esse pênis aqui vai receber uma quantidade de sangue, o corpo cavernoso vai receber uma quantidade de sangue e esse pênis vai conseguir se enrijecer. E aí ele fica pronto aí para o ato sexual, né? Então, por isso que é importante vocês verem aí essa parte de dentro. Agora tem algumas características secundárias, diferentes, né, entre os homens. Entre os homens e as mulheres. Por que eu quis trazer assim? Para vocês verem, gente, que o sistema reprodutor, ele é o único sistema que é diferente do homem e da mulher. Quando a gente fala assim, nós aqui, alguns dos alunos já estudaram, por exemplo, o sistema respiratório. O sistema respiratório é igual em homem e mulher. Sistema digestório, igual em homem e mulher. Sistema nervoso, igual em homem e mulher. O sistema reprodutor, não, ele é diferente, tem órgãos diferentes, características diferentes. Por exemplo, o homem chega aí na puberdade, que a gente chama, né? Ali a partir dos 12 anos. O que vai acontecer? Ele vai começar a receber vai produzir uma quantidade maior de hormônio, né? O testosterona. E aí, o que vai surgir nos meninos aí, a partir dos 12 anos? O que vai acontecer? Crescimento do pênis, surgimento de pelos, né? Nas axilas, no peito, no rosto, né? Eles começam a desenvolver barba. A voz vai ficar grossa, então é muito engraçado quando você pega um adolescente aí que ele tá começando a entrar na puberdade, a voz fica meio esquisita, né? Porque às vezes sai um pouco grossa, às vezes sai um pouco mais fina, porque ele tá saindo aí dessa voz infantil, né? E já tá criando ali, a voz já tá engrossando. Fica oscilando. O ombro vai alargando, né? Vai ficando maior.
Vai começar a surgir o pomo de Adão. Criança, quando você olha criança, não tem pomo de Adão. Mas aí entra na puberdade já começa a desenvolver, né? E também ocorre aí o começo da produção de espermatozoide. Então, é quando o homem entra na puberdade que ele começa a desenvolver, a produzir os seus espermatozoides. As mulheres também, quando elas entram na puberdade, elas têm algumas características. Então, o que começa a acontecer com as mulheres? O aumento das mamas, também começa a aparecer pelos pubianos, né? O que mais? A mulher vai acontecer a menstruação. Alguém sabe o nome da primeira menstruação, quando a gente menstrua a primeira vez? Tem um nome específico, alguém sabe? Eu sabia, mas esqueci. Menarca? Menarca. A primeira menstruação da mulher chama-se de menarca. É engraçado porque a gente nunca sabe a primeira, né? Mas a gente sabe o nome da última. Quando a mulher entra em menopausa, é quando ela entra na última menstruação. É a menarca e a menopausa. O que mais que acontece no corpo das mulheres? A gente começa a acumular uma quantidade, e a gente odeia, né? A maioria das mulheres odeia essa característica. A gente começa a acumular gordura no quadril, então o nosso quadril dá uma largada. Por que isso? Porque é o nosso corpo nos preparando para o processo de reprodução, né? De deixar aí descendentes. Então, por isso que as mamas se desenvolvem, que é para poder amamentar, e que se instala aí essa gordura no quadril para depois a mulher conseguir ser capaz de parir o bebê, certo? É. Que mais que nós temos que falar desta parte? Acho que só, falei bastante coisa. Agora eu vou abrir para vocês aqui. Ficou alguma dúvida sobre o aparelho reprodutor masculino? Professora, Pode posso falar. perguntar? E por que a mulher entra na menopausa precoce? Igual aconteceu no meu caso. Eu entrei com 34 anos. A minha mãe também entrou precoce. Ela entrou bem nova também. Acho que ela tinha 40 anos. Então, você consultou com seu ginecologista? Sim. Na época? Sim, na época, sim. Ele pediu exames de hormônios, mas falou que meus hormônios... Isso que eu ia falar. Mas ele disse assim que o seu hormônio... Porque a menstruação, gente, ela nada mais é do que regulada por hormônio. A gente vai ver depois o ciclo certinho. Então, a menstruação, ela acontece porque ela é regulada por hormônio. Então, tem o hormônio que ativa o ovário para liberar o óvulo. Tem o hormônio que prepara o útero para receber o óvulo. Então, é tudo regulado por hormônio. Então, caso pare essa produção de hormônio, que é lá na hipófise, é uma glândula que a gente tem atrás da cabeça, assim, ó, perto do pescoço. Se vocês colocarem a mão, vocês vão ver que o nosso crânio tem uma fundadinha bem no pescoço, assim, que parece que é onde encaixa o pescoço. Se você botar a cabeça para trás, você consegue sentir que a cabeça, bem nesse espacinho, é onde fica a hipófise. Essa glândula, ela para de produzir hormônio. E aí, isso vai interferir. Então, provavelmente, seu caso foi questão de hormônio, é questão hormonal, né? E aí, normalmente, tem algumas opções. O médico pode falar para você fazer reposição hormonal, que você vai tomar o hormônio sintético. Eu não fiz. Você não fez a reposição hormonal, né? Você já entrou... Não, porque eu não podia. Porque se eu tomasse remédio de hormônio, eu engordava mais. Então, não pude. Tem esse problema, né? Porque aí o hormônio sintético, ele vai resolver algumas coisas, mas ele pode prejudicar outras, né? E a questão aí do engordar acontece também. Isso também é muito comum nas pessoas que têm problema endócrino, né? E aí a pessoa também tem que fazer, porque são outros hormônios, mas a pessoa também tem que fazer essa reposição. Mas e aí, se eu te perguntar um negócio, eu nunca tive problema de tireoide, sempre faço exame, nunca deu. E agora eu fiz, deu. A senhora acha que deveria pedir outros exames ou não? Você já foi no médico para ver essa questão da sua tireoide? Ainda não. Não, porque eu marquei, ela só vai atender dia 26, né? Então, agora tem que olhar, de maio. porque a tireoide, ela produz vários tipos de hormônio, e além dos que ela não produz, ela regula a produção de outros. Então, se a pessoa tá aí com problema, né, tá com déficit de hormônio produzido pela hormônios endócrinos, vai causar vários problemas, pode causar vários problemas de desregulação.
Então tem que ver certinho para ver se o que está causando essa queda desses hormônios, né? Se tem um motivo, assim, um diagnóstico mais certo, e se precisa fazer reposição, o que precisa fazer para recuperar. Sei que meu deu alterado. Alterado, não baixo. Não pode ficar com o hormônio alterado. Tem que deixar tudo alinhadinho. Normal, e né? às vezes a pessoa começa a engordar demais e acha que é simplesmente pelo fato de estar comendo muito, mas às vezes não é, problema na tireoide. Ou a pessoa perde muito peso. Eu tenho uma tia, por exemplo, o problema dela era o contrário, ela estava perdendo muito peso, aí ela foi ver que ela estava com problema na tireoide, aí ela tem que tomar o remedinho, que é o hormônio, né, sintético, para poder regular essa quantidade no organismo. Então tem que ver, mas não é coisa de preocupar, não, né? Não, você tá bem, né? Tô. Então não é de se preocupar, mas como você já tem a consulta marcada, aí o médico vai te orientar, né? Do que você tem que fazer certinho. Talvez ele peça mais algum exame. Mas quem me pediu esse exame foi a minha cardiologista. Engraçado, né? É porque o nosso corpo, a gente tem que sempre estar com tudo muito em dia, né? Então, o médico às vezes aproveita para... Ela é muito boa. Para saber de tudo, ainda mais cardiologista, né? Porque tudo pode interferir. Então, normalmente eles gostam de pedir aí os check-up, pede exame para saber. Eu vou abrir com vocês agora, já que a gente viu o sistema masculino, né, o aparelho reprodutor masculino, eu vou abrir o feminino para vocês, para a gente ver. Deixa eu só fechar esse aqui. Tá abrindo o outro aqui. Às vezes demora a abrir essas animações. Pessoal que já tá acostumado, né? A Lídia que entrou hoje, que tô avisando ela que às vezes demora a abrir. Mas eu tô gostando da animação, bem diferente. Meu sonho era eu conseguir mandar para vocês, mas eu não consigo. A gente não consegue compartilhar ela. Aí, às vezes, quando vocês querem muito ver alguma imagem, eu tiro foto e mando depois no grupo, porque não dá para compartilhar. Porque como é pago, né? Eu pago para ter, eles não deixam a gente... Não tem como, assim, mandar, entendeu? Salvar e mandar. Eu queria que tivesse jeito, mas não tem. Infelizmente. Tá abrindo aqui. Não, mas dá pra gente ver direitinho, entender bem direitinho. Eu gosto de usar nas aulas online, porque se tivesse aula presencial aqui, eu estaria mostrando nos slides, mas eu também desenho, né? Mas aqui, como é que eu vou desenhar na aula online? Não tem jeito. Aí, esse foi um jeito que eu achei de ficar mais fácil. Acho que esse é pesado. Vou até compartilhar para vocês verem, tem que demorar a abrir. Porque acho que esse aqui tem mais coisa, da mulher tem mais coisa. Vou ver se aparece. Apareceu? Não, apareceu. Tá vendo aqui, ó? Ele tem que completar essa bolinha. E ele não me deixa. Esse programa, ele é cheio das graças. Ele não me deixa abrir, tipo assim, se eu quiser dar aula e falar, não, eu vou deixar todos abertos que eu vou usar. Vou usar 5 animações, vou deixar 5 abertas. Porque fica mais fácil, né? Ele não deixa. Ele faz você abrir uma por uma. Igual hoje eu vou usar 5 ou 6, não sei. Aí tem que abrir uma por uma. Só que essa eu acho que é muito pesada, porque é grande. Das mulheres tem mais coisa do que dos homens. Vamos ver se vai agora. Mais rápido. E, Divina, acho que no próximo aula você já vai ser transferida, hein? Tá. Tem que olhar aqui seus encontros para ver. Tá. A Lídia vai fazer só 2 encontros com a gente. Entrou hoje, semana que vem já assiste, na outra já tá com outro professor. Pouquinho demais, né? Não dá nem para acostumar. Não dá nem para acostumar. Falei pro Valdemar, falei, uai, Valdemar, 2? Aí ele falou, uai, é. Aí eu lembrei do seu preenchimento. Eu falei, Lídia, lembra, você tem uma loja de sapato, né, Lídia? Sim, sim. Aí eu lembrei, falei, lembro. Falei, ela foi bem mesmo. Aí eu vi sua fotinha lá no WhatsApp, eu falei, é a do sapato mesmo, era quem eu tava achando que era. É a Luz. Eu fiquei conhecida como Luz. Falei, lembrei dela. Ó, tanto que demora. Meu Deus. Será que a internet daqui? Né, não. A internet aqui é boa. Porque demora mesmo. Esperar. João, boa noite. Nem vi que você tava aí.
Você tá tão caladinho hoje. Boa noite, professora. Boa noite, uai. Tá caladinho. É porque eu tava falando contigo e tava vendo outra coisa aqui. Tô de olho, viu? Tô de olho. Mais um segundinho, gente. Vamos na fé. Espero que os outros não demorem para abrir desse tanto, né? Senão, como é que faz? Carol, você viu que eu participei da live terça-feira, né? Vi. E depois eu tá. até vi suas perguntas lá. É porque as perguntas sobem muito rápido e eu não conseguia ver, porque ao mesmo tempo que eu tava falando com ele, com Uhum. o rapaz, eu tenho que ficar vendo as perguntas. Eu até vi algumas perguntas que você fez lá, só que eu vi depois. Eu falei, ai, nem vi na hora. Não Eu vi tem a nada, Renata também, João. Uhum. Achei engraçado que o João, ele entrou e falou assim, eu sou o João Mateus, ou... Aí ele colocou um outro nome, que eu não entendi. Eu falei, uai, deve ser por causa da conta que ele tá entrando, né? Ele ficou preocupado se não tava aparecendo o nome dele. Porque, olha o nome da minha conta, era Harry Cat. Isso mesmo. Quem vai Ele falou saber? assim, aí ele falou assim, acho que você escreveu assim, Harry Cat é o João Mateus. Eu achei engraçado demais. O Léo tá preocupado, sim. Abriu, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele tá preocupado que eu não vou saber que é ele, mas eu vi que era. Apareceu? Não. Não. Vamos ver se aparece agora. Sim. Apareceu? Para mim, sim. E pro Nossa. resto? Sim, João, apareceu aí? Professor, isso me lembra de uma coisa. Esse modelo 3D. Eu não sei se você já viu, mas passou aqui pelo Brasil. Era um museu de peças humanas, tipo... Vi demais, eu fui lá ver, uai. Fui lá em São Paulo pra ver, pra poder ver. Passou lá em Brasília. Eu tive um trauma com esse negócio, porque, tipo assim, o colégio levou a gente era pequeno. E aí, quando a moça falou que era pessoas de verdade, aí tinha uma exposição dessa aí que era só das Uai, veias. então você não pode fazer curso da área de biológicas, não. Aí, se você for querer fazer um curso da área de biológica, tem jeito, porque lá você vai ver quando você vai estudar anatomia, a gente vê os corpos mesmo. Não, é quando eu era criança, tipo assim. Aí. Bora ver. Vamos lá. Ó, aqui já tá os nomezinhos, mas eu vou colocar a setinha para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos começar aqui com o ovário. O ovário, pessoal, nós temos dois, né? As mulheres aí, o direito e o esquerdo. Como eu falei para vocês, a cada mês ou a cada vez que a mulher vai liberar um óvulo, ela libera de um lado esquerdo ou do lado direito. Mas pode acontecer aí de algum mês a mulher ser premiada aí e liberar 2 óvulos. E aí, se esses óvulos for fecundado, vai ter uma gravidez de gêmeos não idênticos. O que mais que a gente tem? Se a gente fosse comparar com o aparelho reprodutor masculino, o ovário é correspondente ao testículo, porque é no ovário que a gente produz os óvulos e é no testículo que a gente produz os espermatozoides. Então, se a gente fosse fazer uma comparação aí, seria essa a comparação pertinente, né? Tanto o testículo quanto o ovário, a gente vai chamar de gônadas sexuais. Alguém sabe quando é determinado, quando na nossa vida é determinado se a gente vai ter ovário ou se a gente vai ter testículo? Alguém sabe? Não. Não sei. Olha só. Quando a gente... quem tem filho aí, né? Quando a gente tem filho, o óvulo vem da mãe,
e o espermatozoide vem do pai. O que significa isso? 50, junto com o óvulo, vai vir 50% das características da mãe e com o espermatozoide vai vir as características do pai. E aí, esses, né, vai ocorrer a fecundação e aí vai ter as características ali do filho. Aquele negócio... Pode desculpa. falar. Aquele Pode negócio falar. do cromossomo X e Y. Exatamente. Os óvulos, gente, eles têm a característica XX. Então, eu, a Lúcia, a Lídia, a Renata, a Ana Lúcia, nós todas temos ovário, né? Tem alguém, pode ser que tenha alguém que não tenha, porque tem gente que nasce, mulher que nasce sem um, sem dois, ou que teve que tirar, mas enfim, naturalmente, se a gente for falar, nós nascemos com ovários. Dentro desses ovários, nós temos os nossos óvulos. Nós somos mulheres porque nós somos XX. Então, a única característica que a gente pode passar para os nossos filhos é X. Se eu só tenho X para dar, vai ser X. Os homens, os espermatozoides, eles são XY. Se eles são XY, eles podem passar tanto o X quanto o Y. Se lá na hora da fecundação a característica que foi passada é X, então vai nascer uma menina. Então nós vamos ter ovários e óvulos. Se a característica que passou é o Y, cromossomo Y, nós vamos ser homens, X, Y. Então é mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. As mulheres, vou colocar o símbolozinho aqui. Peraí, deixa eu pegar a caneta. As mulheres, símbolozinho das mulheres aqui. Nós somos X. Aí eu decidi ter um filho. Temos lá o homem, né? Que a característica dele é X, Y. Quais são as possibilidades? Juntar esse X com esse X, então vai ser XX. Então vai nascer aqui uma menininha. Ou esse X juntar com esse Y. Então vai nascer um menininho, XY. Ainda pode ser esse X juntar com esse X, que vai ser XX de novo, outra menininha, e XY, outra característica, que é outro menininho. Vocês estão vendo aqui que a gente tem XX uma vez e XX outra vez? Isso significa o quê? 50%. 50% de chance de nascer menina. Opa. E nós temos aqui XY e XY. 50% de chance de nascer um menino. Entenderam? Por isso que a gente fala que quando vai ter um filho, é 50% de chance de ser mulher ou 50% de chance de ser homem. É por isso. As mulheres, elas só transmitem o cromossomo X. O homem tem a possibilidade de transferir o cromossomo X e o cromossomo Y. Sabendo disso, agora eu pergunto para vocês. Quem é responsável por determinar o sexo dos nossos filhos? O homem ou a mulher? Nenhum dos dois. Não, é um dos dois. Quem determina o sexo. Não que tem como escolher. A pessoa não tem como escolher. O homem. É o homem. Porque é o homem, a mulher só vai passar o cromossomo X. Ela só tem uma possibilidade, passar o X. O homem não, ele pode passar o cromossomo X ou o cromossomo Y. O homem pode escolher? Não, é aleatório. Mas quem tem o poder, digamos assim, muito entre aspas, tá? De determinar o sexo do bebê é o homem, porque ele tem duas possibilidades. Pode passar o X ou passar o Y. Certo? Certo. Entenderam aí? Como é que faz aí essa transmissão das características sexuais, né? Que vai determinar se é homem ou mulher. Além do ovário, o que nós temos? Nós temos essa... Deixa eu girar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Aí. A estrutura que liga o ovário ao útero, esse canal aqui, ó.
Alguém sabe o nome? Alguém sabe o nome? Ovário? Não, né? Que liga o ovário ao útero. Esse canal aqui, ó, que liga. Eu não sei, mas tá escrito Trompas. Isso. Trompa uterina. Ou pode chamar de tuba uterina. Tuba uterina, esse material aqui tá até um pouco atrasado. O trompa era usado mais antigamente, tá? Atualmente se usa mais tuba uterina. Nós temos duas. Porque nós temos 2 ovários. Então, a gente precisa de 2 ligações aqui, ó. Essa tuba liga esse ovário e essa tuba vai ligar esse outro ovário, ligando ao útero. O que pode acontecer? Às vezes pode ter uma gravidez, eu não sei se vocês já ouviram falar esse nome, gravidez ectópica. Já ouviram falar? Já ouvi. É uma gravidez, é uma fecundação que acontece aqui, que acontece na tuba uterina, mais ou menos nessa região aqui, ó. Nessa região. E aí não consegue descer. O zigoto, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, não consegue descer para o útero. E aí o que acontece? Essa gravidez vai para frente? Não. Não, a mulher vai ficar grávida. Mas ela vai ter que fazer um procedimento para interromper essa gravidez. E aí o que acontece quando a mulher tem uma gravidez ectópica? Na 99% das vezes. O que acontece? O médico vai ter que vir aqui, ó, e romper a tubuterina. Ele vai ter que vir e, ó, cortar. Então, não vai ter mais a ligação do ovário com o útero. E aí, a mulher vai ter um pouco mais de dificuldade para engravidar. É possível engravidar? Óbvio que é possível, porque como eu falei, em um mês a gente ovula de um lado e do outro mês a gente ovula do outro. Se a mulher sofreu uma gravidez ectópica e teve que fazer aqui, teve que romper, fazer um procedimento cirúrgico e rompeu a tuba dela, né? A tuba não tem como ser reconstruída, ela vai depender, a gravidez dela vai depender do outro ovário dela aqui, ó. Só que o que isso impacta? Que a mulher vai ter menos, pensa, o ano tem 12 meses. 6 vezes ela ovula de um lado, 6 vezes ela ovula do outro. Se um lado está comprometido, então diminui um pouco a chance, né? Porque agora ela só vai ter 6 vezes possíveis aí de acontecer a fecundação. Mas acontece. Eu sigo uma menina, acho que ela é até meio famosa, que ela teve uma gravidez ectópica. E ela fez o procedimento cirúrgico, acabou que rompeu a tuba uterina dela e ela conseguiu engravidar logo depois, não demorou muito tempo, não. Porque aí aconteceu a gravidez vinda do óvulo que era do outro ovário. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, isso não acontece só com a gravidez ectópica. Por exemplo, quando a mulher tira o útero, né? Tem algumas mulheres que desenvolvem câncer no útero ou mioma, alguma coisa que ela precisou retirar o útero. Na hora que retira o útero, os ovários ainda continuam aqui. O ovário, sem estar sendo estimulado a liberar óvulos, porque não tem mais útero, ele vai atrofiando. É a mesma coisa que acontece na menopausa. Na menopausa, a mulher para de ovular. Ela para de liberar o óvulo. Então, o ovário não precisa mais ficar armazenando esses óvulos. Então, o que vai acontecer? O óvulo vai o quê? Ele vai, usar uma palavra assim mais fácil, ele vai definhar. Vai ficar bem menorzinho, porque ele não tem mais utilidade no corpo da mulher, certo? Então, é isso que acontece. Então, nós vimos aí que o ovário, ele armazena os nossos óvulos. O ovário produz óvulo? Produz ou não produz? Que a gente viu que o testículo produz óvulos, ou produz espermatozoides. E o ovário produz ou não? O ovário produz os nossos óvulos, mas essa produção ela acontece apenas quando a gente é um bebê na barriga da mãe. Porque como eu falei, nós mulheres, nós já nascemos com a nossa quantidade de óvulos determinada. A gente não vai produzir depois. A gente já tem a quantidade determinada. Então, o ovário produz óvulos, mas isso ali na fase embrionária, do desenvolvimento do bebê até o nascimento. Depois não, depois ele só armazena esses óvulos e também libera, né? A cada período fértil aí, libera. Mas no caso, esses óvulos, eles não estão maduros, né? Eles só amadurecem.
Ele só vai amadurecer quando a gente entra na puberdade. Aí ele amadurece. É o contrário dos homens, que na puberdade ele começa a fazer o quê? É produzir. Antes ele não está produzindo. Quando chega a puberdade é que ele começa a produzir os espermatozoides dele. Nós não, a gente já nasce com a quantidade, depois ele só amadurece. O que mais que a gente tem que falar? Que faz parte aí do nosso aparelho reprodutor feminino. A vagina, né? Nós temos aqui esse espaço aqui que é da vagina. E por dentro aqui nós temos a uretra. Então, uretra e vagina. Como bem falou a Lídia no começo, aqui no desenho ele tá colocando só para vocês verem. Tanto que ele apontou aqui, ó, até a bexiga, que tá por trás do útero, se a gente fosse ver. Por que ele colocou? Só porque tá aparecendo na imagem, porque a uretra não faz parte do aparelho reprodutor feminino, ela não faz parte, não passa óvulo nem nada perto da uretra, são canais diferentes. A uretra faz parte do sistema urinário. O que mais que a gente tem que ver? Corte transversal. Ó, então agora a gente tá vendo por dentro aqui, ó, nós estamos vendo os ovários, nós estamos vendo o útero por dentro, ovário, o útero aqui por dentro. Nós estamos vendo a vagina, né, o canal vaginal, as tubas uterinas também. E aqui tem uma coisa chamada endométrio. O endométrio, pessoal, é a camada que reveste o útero. Então, a cada mês, esse endométrio ele muda de espessura. Se a mulher engravidou, ele vai ter uma espessura uma camada mais grossa. Se a mulher não menstruou, não, desculpa. Se a mulher não teve o óvulo fecundado, né? Se ela não engravidou, o endométrio vai ficar com a camada mais grossa. Se ela menstruar, a mulher vai perder toda essa camada grossa de endométrio. Por isso que a mulher vai menstruar. Quando a gente está menstruando, é que a gente está perdendo aí esse revestimento do endométrio, que se engrossou para receber o bebê. Não recebeu o bebê, a mulher não engravidou, precisa liberar. Então, a menstruação é isso, é a liberação do endométrio. Por que sai sangue junto? Porque tá limpando ali, é como se estivesse limpando o útero da mulher. Então, por isso que sai uma quantidade aí de sangue. Mas vocês podem ver, né, que a espessura da menstruação não é um sangue líquido, como se fosse de um corte. Ela tem uma estrutura mais pegajosa, né, como se fosse até uns gruminhos. É por isso, porque é o endométrio, certo? Uma coisa que é muito engraçada, que na época que eu tava na faculdade eu até achei muito estranho. Porque quando eu entrei na faculdade, gente, eu tinha tido aula de biologia na escola, igual vocês estão tendo aqui agora. Então eu tinha essas imagens na minha cabeça, mas assim, eu nunca tinha visto um corpo humano ao vivo, né? Assim, um cadáver. E aí, uma das minhas primeiras aulas de anatomia, fomos lá estudar o sistema reprodutor. Gente, e aí eu vi um útero, o tamanho do útero, porque para mim o útero era um tamanho assim considerável, já que ele vai receber um feto e depois um bebê, a mulher vai parir, né? Vai ficar grande. Gente, o útero é um negócio muito pequenininho, pra vocês verem tanto que a natureza é perfeita. Muito pequeno, um órgão muito pequeno, e depois a gente, lá na UFG, a gente conseguiu, tinha um útero lá de tamanho de quando a mulher vai ter o bebê já com 9 meses. É assim, você fica achando muito estranho, aquele órgão daquele tamanhozinho não cabe nada, para depois um órgão que fica tão grande, né, ele consegue se esticar tanto para receber o bebê. É muito estranho, assim. Isso tudo é possível por causa do endométrio e por causa do músculo, porque o útero, gente, ele é um músculo. Músculo que ele consegue se esticar, né, para receber o bebê, e também depois que a mulher para, ele vai voltando ao normal, ele vai se contraindo. E quando a gente sente aquela dor de cólica, é porque o nosso útero tá ali se movimentando para liberar esse endométrio na menstruação. Então, a dor de cólica é por isso, é porque esse útero ele tá movimentando, o músculo do útero tá movimentando para que o endométrio saia aí na menstruação. Então, por isso que o útero tem essa capacidade de ser tão pequeno e depois ficar tão grande, é porque ele é um órgão muscular, músculo liso, tá? Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual agora, tá? Deixa eu dar play.
Normalmente ele para quando eu... Esse aqui vai. Eita, que não tá indo. Aí, acho que agora vai. Então, o que ele vai mostrar para vocês agora, gente? O ciclo menstrual. Ó. Então, o que acontece primeiro? Ah, pausa aqui para eu explicar uma coisa. Normalmente, quando a gente vai no ginecologista, o ginecologista fala pra gente que o nosso ciclo menstrual é de quantos dias? Mulheres me respondam aí. 4 a 5 dias. Não, não é a menstruação em si. Isso é a menstruação. Tá. O ciclo menstrual é de quantos dias? Entre uma menstruação sua e a outra, quanto tempo demora? Se eu não me engano, aproximadamente 28 dias, não tenho certeza. Isso, aproximadamente 28 dias. Tem mulher que é 27, tem mulher que é 29, tem mulher que é 30. Não dá para ter mulher que não dá para determinar certo, assim. E outra coisa, quando a gente é muito novinha, quando a gente tem as nossas primeiras menstruações, o nosso ciclo ele é totalmente desregulado. Então, pode ser que um mês venha 27, outro venha 28, venha 29. Ele vai ficando mais certinho conforme a gente vai amadurecendo e vai menstruando mais, vai ficando mais velha, tá? Então, normalmente o ciclo é de 28 dias, né? Ele começa, o primeiro dia que a gente conta do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, vamos pensar assim numa situação hipotética. Menstruei dia 4. Não, vamos colocar o dia de hoje, né? Menstruei dia 6 de maio. Então, esse é o primeiro dia do meu ciclo. Então, eu vou contar 28 dias a partir do dia 6 de maio. Se eu contar 28 dias, minha próxima menstruação vai vir mais ou menos que dia? Alguém sabe? 6 de maio. Contei 28 dias, a minha próxima menstruação aproximadamente vai vir no dia 4 de junho. Vai vir 2 dias antes de completar um mês, justamente porque o meu ciclo é de 28 dias. Então, vamos começar. Vamos colocar aqui a animação para vocês verem. Ele vai liberar aqui, ó, um óvulo. O ovário liberou o óvulo, vocês estão vendo? O óvulo vai percorrer aqui a tuba. Ó, pausa aqui para vocês verem uma coisa. Vocês viram o endométrio mexendo? Sim. O que aconteceu aqui, gente? Aqui a gente está falando de uma menstruação. Então, esse óvulo que foi liberado, vamos voltar lá. Esse óvulo que está sendo liberado aqui, ó, ele não vai ser fecundado. Por quê? A fecundação, ela não acontece dentro do útero, tá? A gente vai falar depois onde ela acontece. Então, o óvulo veio aqui, não aconteceu a fecundação, né? A mulher não teve relação sexual ou teve relação sexual protegida, então o espermatozoide não chegou no óvulo. Ó, o endométrio, se prepara, porque o que acontece, gente? O nosso corpo humano ele é muito perfeito. O endométrio não sabe que a mulher não teve relação sexual, ele não sabe que a mulher usou um método contraceptivo, usou uma camisinha, por exemplo. Então, o que ele está fazendo? O nosso útero está ali para cumprir o papel dele. O papel dele é o quê? É receber o nosso zigoto e produzir um embrião. Então, o endométrio espessou a camada. Só que aí não aconteceu a fecundação. Aí, o que acontece? A menstruação. É isso que acontece. Por quê? É o nosso corpo limpando o nosso útero de toda essa preparação que ele fez para que ocorresse a fecundação. E junto com isso vai o nosso óvulo. Então, quando a gente está menstruando, a gente está liberando o óvulo ali degenerado, que não foi fecundado, e o endométrio junto. Todo esse caminho, né, demora aí a acontecer entre 28 dias, dependendo da mulher ou não. Alguém sabe me dizer qual que é o dia fértil? Se o ciclo menstrual é de 28 dias, qual é o dia fértil? O dia mais fértil da mulher? 6 dias antes da ovulação? Normalmente, se a gente está pegando aí um ciclo de 28 dias, no 14º dia, entre o 10º e o 14º dia é o período fértil da mulher. Então, se a mulher está com a pretensão de engravidar e ela sabe que o ciclo dela é de 28 dias, entre o 10º dia do ciclo e o 14º dia do ciclo,
é quando ela tem que ter relação sexual desprotegida, né? Não pode usar nenhum método contraceptivo, porque nesse período a quantidade de hormônio sobe. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui Vou compartilhar com vocês um gráfico para a gente conseguir ver. Só um minuto. Para a gente conseguir ver a ação hormonal. Vamos pegar aqui o gráfico que eu separei. Tá dando para ver? Sim. Então, deixa eu aumentar aqui, porque tá pequeno. Oxi, meu zoom tá querendo ir? Aí. Então, aqui nós temos um gráfico da ação hormonal, tá? Como é que os hormônios eles vão influenciar nessa regulação do ciclo menstrual? Então, gente, o que acontece? Quando o ciclo menstrual ele se inicia, ou seja, mulher menstruou, primeiro dia da menstruação, é aqui no começo, tá? No começo do gráfico aqui, tá acontecendo a menstruação no começo aqui, ó. O que vai acontecer? A glândula, que é aquela glândula que eu falei que se localiza aqui no cérebro, né? Aparecendo aqui atrás do pescoço, que é a hipófise, ela vai produzir um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Eu fiz um textinho para vocês, depois eu vou mandar pelo WhatsApp. E tem todas essas coisas que eu tô falando, inclusive esse gráfico também tem lá. Produz o FSH, que é esse hormônio folículo estimulante. Ele está representado nessa parte verde aqui, ó. Na parte verde. Aí, o que acontece? Esse hormônio vai seguir na corrente sanguínea, né? Vai percorrendo, vai sair aqui do cérebro, vai percorrer nossa corrente sanguínea e vai chegar lá no ovário. Ele atua no ovário. E aí, ele vai estimular o amadurecimento do óvulo. Então, o restinho de maturidade que o óvulo precisa para ser liberado acontece porque esse hormônio ele é liberado, esse FSH. O óvulo amadureceu, aumentou de tamanho, acumulou uma quantidade de líquido, né? E aí, esse óvulo vai passar a produzir um outro hormônio, que é o estrógeno. Então, recapitulando, a hipófise produz o FSH chega lá no ovário. Lá no ovário, ele dá um clique para o óvulo amadurecer e ser liberado. Quando esse óvulo amadurece, ele aumenta de tamanho, né? Ele se enche um pouco de líquido e ele mesmo passa a produzir um hormônio chamado de estrogênio. O estrogênio, ele atua no útero. É ele que, lembra lá da imagem do endométrio aumentando a sua espessura para receber o óvulo fecundado? É o estrógeno que fala para o útero assim, ó, útero, prepara aí que talvez a gente receba um bebê. É o estrógeno que faz esse start. Então, só vai ter estrógeno se tiver o útero, se tiver o óvulo. Então, por isso que a gente não fica produzindo estrógeno o mês todo. A gente só produz nesse período aí de maturação do nosso óvulo. Então, significa o quê? Que enquanto a gente está menstruada, já está atuando lá no nosso ovário o hormônio para ocorrer a próxima ovulação. Então, por isso que é de um mês para o outro. Enquanto eu estou menstruando, o meu óvulo já está amadurecendo para ser liberado. Isso vai demorar mais ou menos aí até o 10º dia, tá? Por isso que a partir do 10º dia começa o período fértil, porque esse óvulo vai estar maduro e vai ser liberado. O que mais que o estrógeno... Oi, pode perguntar. Professora, é depois ou antes da menstruação? Quando começa a menstruação, durante o período de menstruação, enquanto você está menstruando, o seu outro óvulo já está sendo maturado aqui, ó, para ser liberado. E aí depois vai vir outra menstruação, por isso que é um ciclo. Enquanto está acontecendo uma coisa, também já está acontecendo outra, que é a maturação do óvulo, desculpa. O que mais? Aí o nosso organismo entendeu, né, que houve a liberação de estrógeno, o nosso corpo entendeu, o nosso útero entendeu que ele precisa espessar ali para receber aí esse possível óvulo fecundado.
Quando acontece quando esse endométrio ele se espessa, também há a liberação de um outro hormônio, que é chamado de LH, que é esse que está no gráfico aqui de azul, que é o chamado hormônio luteinizante. Como o nome é difícil, a gente chama de FSH e LH, que fica mais fácil. O LH, junto com o FSH, ele faz o quê? Ele ajuda o óvulo a ser liberado e ir lá para a tuba uterina. E aí, pronto. Nós temos o caminho ideal para a fecundação. Entre começar a maturação do óvulo e a liberação dele, transcorre mais ou menos 10 dias. Entre o 10º dia e o 14º dia, todos esses hormônios estão o quê? Ó o gráfico lá, ó. Tudo tá alto, não tá? Ó, aqui, ó, 14º dia é onde eu vou arrastar aqui a setinha do computador. Tá vendo que todos os hormônios estão altos? Menos a progesterona. Todos os hormônios aqui estão altos. Significa o quê? Período fértil, gente, é quando a mulher tá com todos os hormônios numa quantidade alta e o útero tá pronto para receber o óvulo fecundado e o óvulo, desculpa, tá no lugar exato da tuba uterina onde precisa vir o espermatozoide para fecundar. Passado esses 14 dias, não houve fecundação. Aí a gente vai começar a nova etapa, que é o quê? A etapa em que o organismo vai se preparar para que ocorra a nova menstruação. Entendido? Sim. Entendi. Quando acontece a menstruação, pessoal, é porque todas as taxas... A mulher... Lembra a TPM? Todo mundo aí tem gente que tem TPM, dor de cabeça, dor no corpo. O que isso significa TPM? Tensão pré-menstruação. É porque o nosso hormônio tá, ó, baixando as taxas dele. Nosso corpo entendeu que não teve óvulo fecundado, que não tá grávido, os hormônios abaixam. Por isso que a gente sente cansaço, irritação, dor nas costas, dor no útero. Por quê? São os efeitos colaterais da nossa taxa hormonal abaixar. Então, o estrógeno, LH e FSH vão diminuir. Acontece a menstruação, eles começam a aumentar gradativamente para que ocorra a maturação do óvulo e aí chegue o período fértil. Por que é importante que a mulher saiba o seu período fértil? Para que ela possa evitar efetivamente, assim, com mais precisão, a gravidez, ou para que, se ela estiver querendo engravidar, ela tenha relações sexuais nessa data, porque é mais fácil com que nessa data ela engravide. É sempre certo? Não, porque às vezes acontece a fase folicular, né, que é essa maturação do óvulo, ela acontece antes um pouco, pode ser que dure uma quantidade maior. E tem uma outra coisa também, que muitas vezes a gente não leva em consideração quando a gente está falando do ciclo menstrual. Por exemplo, eu não quero engravidar, mas eu também não estou tomando, não tenho nenhum método anticoncepcional, o único método que eu uso, sei lá, é a tabelinha. Eu não quero engravidar. Só que aí, o que aconteceu? Eu tive relação sexual no 9º dia. No 9º dia, eu sei que eu não estava no meu período fértil. Então, tô de boa, né? Tive relação sexual. No 9º dia, não estou no período fértil, estou tranquilo. No 10º dia, até o 14, é só eu não ter relação sexual ou é só eu usar a camisinha que eu vou estar protegida. Só que o que acontece? Nesse 9º dia que a mulher teve a relação sexual, o homem ejaculou lá dentro dela. Vocês sabem quanto tempo um espermatozoide sobrevive dentro do corpo da mulher? Não. Ele sobrevive 24 horas? Não, até 72 horas. Até 72. É claro que até chegar a 72, vários espermatozoides ali já vão ter morrido. Eles não vão ter tanta agilidade, né? Porque no primeiro dia ele tem muita agilidade, depois ele vai perdendo. Mas ele sobrevive até 72 horas. Aí pensa comigo. Tive relação sexual no 9º dia, desprotegida, mas eu não quero engravidar, mas eu falei, tranquilo. Eu não tô no meu período fértil, não vai dar problema nenhum. O cara ejaculou. Esse espermatozoide sobrevive aí 2 dias, nem 3. Sobrevive 2 dias. 9º dia, 11º. Nesse dia eu já tô no meu período fértil. O espermatozoide, gente, ele tá ali só esperando a hora do óvulo ser liberado e ele ir lá e fecundar. Então tem que levar em consideração isso também.
Então, quem usa aí o método da tabelinha tem que tomar cuidado, porque tem todas essas questões. Não é só o ciclo em si, tem que levar em consideração também a sobrevivência do espermatozoide, né? Que ele sobrevive em uma quantidade, um tempo bom. Por isso que quando as mulheres tomam pílula anticoncepcional, pílula anticoncepcional não, desculpa, pílula do dia seguinte. Quando você vai ler a bula, tá expressamente dito lá, ó, que a pílula só vai fazer efeito em 72 horas, mas a cada hora que você deixa de tomar, quanto mais você demora, menos efeito ela vai fazer. É justamente por isso, porque o espermatozoide ele pode sobreviver até 72 horas no organismo. Se você não quer que ele fecunde, você tem que tomar o remédio dentro dessa faixa de tempo para que não aconteça nada aí que você não queira, né? No caso, uma gravidez indesejada. Certo? Certo. Vamos voltar aqui na nossa animação para a gente concluir essa parte. Acho que nem vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria falar hoje, hein? Vamos ver. Aqui. Temos aí um corte para a gente conseguir ver os órgãos reprodutores na parte externa. Lembra que eu falei lá do caso da menina do BBB, né? Que ela confundiu. O que ela confundiu? A uretra com a vagina. Então, só para vocês verem aqui, para ficar bem claro. Uretra é esse bem pequenininho aqui, ó. Abertura vaginal, que é por onde vai sair a menstruação e por onde a gente vai parir o neném. Aí embaixo aqui, ó. E aqui em cima a gente tem uma outra coisa, que é um tabu aí para muita gente falar, que é o clitóris, né? Que é a parte aí do prazer feminino. Envolve aí o clitóris, certo? Então, às vezes a mulher não tá tendo prazer na relação sexual, porque o clitóris dela não tá sendo estimulado da maneira correta. Todas as mulheres têm o mesmo lugar? Sim, mas cada mulher tem um estímulo diferente. A região é sempre a mesma. Por que que aqui é onde a mulher recebe mais prazer sexual? Porque é onde tem mais veias, né? Então, é onde aí é mais sensível na mulher. Então, é a parte aí do prazer feminino, certo? Certo. Vamos compartilhar agora a nossa próxima animação, para a gente poder falar um pouquinho aí dos gametas, né? Já que eu falei de espermatozoide, óvulo, vamos ver eles mais de perto. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo já. Acho que esse vai ser mais rápido. Tinha alguém lá tentando entrar. Conseguiu, professora? Consegui, era a Renata. Eu tava clicando e o negócio não tava indo. E eu falei, uai. Conseguiu entrar. Tá abrindo, pessoal. Aguenta aí. Acho que é a internet daqui que tá ruim hoje. Vou tentar de novo. Tá carregando. Aí, pessoal, quando acabar a aula, eu vou mandar para vocês o vídeo da aula, vou mandar o textinho que eu elaborei aqui para vocês, tudo que eu falei, e vou também mandar a atividade, tá? Que vocês vão ter que fazer. A atividade da semana que vem vai ser o seguinte, vocês têm uma responsabilidade aí, hein? Como eu sabia que não ia dar tempo de eu falar tudo que eu queria falar nessa aula, eu deixei para falar a parte 2 na aula que vem, mas aí a responsabilidade vai ser de vocês. Por quê? Eu queria falar um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Só que aí não ia dar tempo hoje de falar todas e falar tudo. Então, o que eu pensei? A atividade da semana que vem, cada um de vocês vai receber, eu vou colocar direitinho lá no grupo, vocês vão ficar responsáveis por pesquisar uma doença sexualmente transmissível. Não vai ser a que vocês quiserem. Eu já determinei aqui na minha lista qual doença cada um de vocês vai falar. O que vocês vão pesquisar para mim? Vai estar tudo bem explicadinho, mas eu quero saber
É por vírus? Qual vírus que é? O que causa? Como é que é o tratamento? Como é que descobre? Vocês vão pesquisar essas coisas assim básicas sobre a doença e na próxima aula vocês vão explicar para os colegas. Então, vocês vão fazer uma apresentação aqui explicando. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o João Matheus vai falar, por exemplo, sobre a herpes. Ele vai pesquisar sobre a herpes e vai explicar para vocês. Então, vai ser uma apresentação, como se fosse um seminário, beleza? Ok. Precisa Tem ser que longo? ser por slide? Como é que é? Eu pensei de fazer assim, ó. Porque normalmente a gente consegue ver, deixa eu abrir minha câmera aqui para falar com vocês. A gente consegue ter uma percepção maior quando a gente tem imagem, né? Quando envolve imagem. Quem quiser utilizar a imagem, me manda as imagens que eu monto o slide aqui e aí na hora da apresentação eu consigo dar o controle para vocês. Então vocês vão conseguir controlar a apresentação. Igual eu faço aqui, eu compartilho o material e coloco, eu consigo liberar para que vocês tenham controle também. E aí, então, quem quiser colocar a imagem, me fala que a gente organiza, tá bom? Mas se você quiser fazer só falando, também não tem problema. Ah, professora, eu tenho medo de ter que controlar a sala e falar ao mesmo tempo. Se você quiser usar a imagem, me fala, mas não que você vai ficar com controle, não é você que quer ficar controlando, porque já vai ser muita coisa vocês falarem, né? Me manda as imagens que eu falo assim, pode passar? E aí você vai explicando e eu vou passando para vocês. Não tem problema também não, tá? Tá bom. Tá? Então deixa eu abrir aqui o material. Mas isso eu vou mandar o material, gente, tá tudo bem explicadinho. O que vocês têm que ter na pesquisa? Professora, tem que ser longo? Não, gente. É uma coisa rápida, assim, uma apresentaçãozinha rápida. Igual se vocês estivessem aqui na sala, eu ia chamar, fulano, apresenta. Aí você vai falar, se você quiser montar um textinho e ler, professora, eu não consigo falar da minha cabeça. Monta o texto e lê o que você pesquisou, não tem problema. E pode escrever, né, professora? Pode eu não escrever. Não guardar muita coisa na cabeça, não. Isso, escreve, faz o seu textinho e fala. Então, gente, eu vou falar aqui sobre a AIDS. A AIDS foi, né, uma doença que, né, teve seu ápice nos anos 80. É causada pelo vírus do HIV, que significa isso, isso e isso, causa isso, isso e isso. É isso que eu quero que vocês falem, de maneira bem resumida. Não precisa ser nada longo, nada bicho de 7 cabeças, tá? Bem simplesão mesmo. Apareceu? Não, para mim apareceu. Apareceu. O que é isso? Esses bichinhos aí que tá correndo atrás? Espermas. São os espermatozoides, certo? Que estão ali no esperma. O esperma, gente, é a junção do espermatozoide com os líquidos que eu falei. Lembra que eu falei que a próstata e a vesícula seminal produzem os líquidos? Que controla o pH, que acontece isso tudo? Então, o esperma é tudo isso. Aí que nós temos os espermatozoides, né? Então, vamos ver ele aqui mais de perto. Então, nós temos aqui estrutura bem simples. Cauda, pescoço e a cabeça. O que eu quero que vocês vejam? Tá vendo? Eu vou marcar aqui, que eu acho que é mais fácil. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Que eu circulei? Sim. Quando o espermatozoide vai entrar no corpo da mulher, vai entrar dentro do óvulo para fecundar, o que acontece? Toda essa parte aqui, ó, ela tem um receptor químico que reconhece o óvulo. Por isso que o espermatozoide sabe o caminho que ele tem que percorrer. Porque isso aqui, ó, tem um receptor químico que reconhece o lugar para onde ele tem que ir. E quando ele consegue entrar dentro do óvulo, toda essa estrutura se desfaz. Quando a gente vê o processo da gravidez, a gente vai conseguir ver melhor essa parte. Corte agora do óvulo, né? Isso aqui é o óvulo, pessoal. A gente tem aqui a membrana celular. Como é uma célula, né? Uma célula sexual, tem características de célula, ou seja, núcleo. Núcleo, o citoplasma, que é toda essa parte aqui, ó, que se enche de líquido quando tá perto de maturar. Nós temos aqui a membrana. Então, o espermatozoide, quando ele chega aqui, ele consegue fazer um reconhecimento químico dessa zona pelúcida, que é todas essas partes aqui que estão de fora, e consegue entrar.
Bem simples aí a estrutura do óvulo. Agora a gente vai ver a fertilização. Olha lá. Viram o que eu falei? Vai fundir os dois núcleos. Por que que é importante vocês verem essa parte da fusão? Vou colocar de novo. Então, o espermatozoide aqui vai alcançar o óvulo. Tem uma outra animação que dá para ver também. Melhor ainda. Vai ser reconhecido quimicamente, né, pela membrana. Quando ele é reconhecido pela membrana, o que que acontece com os outros espermatozoides que também estavam tentando entrar? Eles vão se degenerar, porque o organismo já entendeu que um entrou, fecundou. Então, não existe a possibilidade, pessoal, de acontecer assim, ó. Um óvulo, mulher um óvulo, e 2 espermatozoides entrar. Não existe essa possibilidade. A possibilidade que existe é ter 2 óvulos, a mulher liberar 2 óvulos no mês e um espermatozoide fecundar um e o outro espermatozoide fecundar o outro. E aí gerar gêmeos não idênticos. Ou um óvulo fecundado por um espermatozoide e depois da fecundação o zigoto se dividir. E aí vão ser gêmeos idênticos. Então, o espermatozoide que entrou, liberou o material genético dentro do óvulo, ele vai se fundir ao material genético do óvulo. Então, quando a gente fala que 50% das características vêm do pai, é porque vem aqui, ó. As características se fundindo, os cromossomos, junto com 50% da mãe, ocorreu a fecundação. Certo? Agora eu vou abrir o próximo para vocês verem aqui o processo de desenvolvimento já do feto. Vamos abrir. Só um minuto. Abrindo. Ai, a internet tá ruim. Aula online não é fácil às vezes, gente, porque a internet não colabora, é uma beleza. Ver se eu consigo com esse aqui. Entrar de novo. Agora vai. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Deixa eu compartilhar o próximo. Tá abrindo. Ó, um calor aqui onde eu tô, porque eu não liguei o ar, tô de jaleco, meu Deus.
Vocês gostaram da palestra? Eu amei, de verdade, gostei muito. Bacana, né, o professor Álvaro? A gente vai trazer. Não, eu tô achando que você tá falando da aula agora. A palestra, não. infelizmente, eu não consegui assistir. Da palestra. É a Lídia que tá falando comigo agora, apareceu aqui. Eu vi que a Renata participou, perguntou, o João também. Quando tiver voltado presencial, a gente vai trazer o totem lá que ele falou para os alunos colocarem os alimentos, ó, os remédios vencidos, né? Lá em casa deve ter um tanto de remédio vencido, certeza. Que a gente não fica conferindo, né? Se a gente já usou, não usou, compra remédio, para de usar. Tá abrindo, gente. Tenha paciência comigo. Tá acabando também, só mais esse e aí a gente encerra. Aí na próxima aula a gente fala sobre as doenças, né? E a gente fala sobre os métodos. Quais métodos que previne contra doenças, quais não, quais vocês conhecem, quais as meninas aí, né? Quais métodos já usaram. Normalmente a maioria toma pílula, né? Anticoncepcional. Ou tomou ao longo da vida. Mas os homens que se preparem, viu? Porque vai chegar o dia que vai ter remédio para homem tomar também. Tô falando sério. Na época que eu tava na faculdade, a gente já tinha estudo já que estavam estudando assim para descobrir um anticoncepcional masculino. Aí eu quero ver. Eles já operam, né? E aí, professor, eles já operam, né? Professora, acompanhe meu raciocínio. Olha, se a mulher toma e menstrua, o que acontece comigo se tomar um negócio desse? Uai, aí eu tô falando assim, mas eu não sei o mecanismo de ação, mas eu imagino que o mecanismo de ação seria, sei lá, não liberar o espermatozoide, né? Eu fiquei mostrando muito engraçado, eu quero sangrando. O remédio para matar eles, né? Não, eu não acredito que o homem vá sangrar, não. Sim, Porque eu sei. o sangue menstrual não é só a liberação do óvulo, é do endométrio, de tudo junto. Sim. Mas eu não sei como é que seria o mecanismo de ação de um remédio anticoncepcional masculino, porque teria que ser uma coisa muito mais complexa, porque como eu já falei, a mulher já nasce aí com esses óvulos determinados, né? Tem a liberação em uma vez no mês. O homem não, né? Tá produzindo mas todo tem dia. homem, hein, professora? Mas tem homem às vezes que não faz filho, né? Tá vendo? Tem o quê? Homem que não produz, né? Que não deixa a mulher ficar grávida, né? Tem problema, né? Que às vezes a gente fica muito. Os casais às vezes passam por problemas aí de eu acho infertilidade. Pode falar, João. Eu acho isso uma palhaçada aqui no Brasil. Tipo assim, o homem que quer fazer aquele. Qual o nome do procedimento? Vasectomia. Que só pode fazer quando tiver 2 filhos. Mas mulher também não pode fazer antes de ter filho, não, pelo SUS, né? Eles não deixam fazer nada. Mas eu tô falando assim, alguns casais às vezes passam por problemas de infertilidade. E aí, normalmente, foca muito na mulher, né? Em acreditar que o problema da fertilidade está na mulher, que é algum processo ali que não tá ocorrendo. E existem mesmo, né? Tem mulheres que têm endometriose, que é uma doença que acontece no endométrio, que aí a mulher não consegue engravidar. Tem várias coisas que podem acontecer, mas também tem algumas coisas que podem acontecer com os homens. Por exemplo, um homem que não produz espermatozoide. Não vai ser possível acontecer, né? A fertilização. Ou às vezes o homem produz o espermatozoide, mas não é lento. O espermatozoide é lento, não consegue chegar. A maioria dos casos, quando a infertilidade é masculina, o problema da infertilidade é masculina, é por isso, é porque o espermatozoide não é ágil o suficiente, ele é muito lento. E aí tem que ver, né, como é que vai resolver essa questão. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem outras possibilidades, né? Os casais que passam por problemas de infertilidade, eles conseguem aí engravidar por outras vias, né? Pode fazer uma fertilização in vitro.
E aí consegue aí fazer essa... Normalmente as pessoas que usam fertilização in vitro, normalmente são pais de gêmeos, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, porque na hora que o médico vai fazer o procedimento ali, ele coloca mais de um embrião para ver qual que vai vingar, e às vezes vinga mais de um, né? Vai abrir aqui agora. Esses 3D são pesados porque tem muitas imagens. Vamos abrir aqui. Apareceu? E aí, apareceu ou não? Apareceu. Tá atualizando aqui. Aí. Essa parte aqui a gente já viu, né? Que são as posições aí no corpo do ovário e do útero. Na parte aqui frontal, mais para baixo do corpo da mulher. Nós também vimos aí a parte interna, como eu mostrei, o endométrio, o ovário, a vagina. Também vimos agora, ó, a gente tinha visto o processo da fecundação, né? Agora vamos ver um outro videozinho que mostra também. O João, você estava aqui na hora que eu falei que a cada ml de esperma tem mais ou menos 20 milhões de espermatozoides? Não. Caraca. E que a cada ejaculação o homem libera entre 1 ml e meio e 5 ml de esperma. Cada ml desse tem 20 milhões de espermatozoides. Então, são muitos espermatozoides, são muitas células sexuais masculinas. Eles estão indo ali de encontro ao óvulo. Rompeu a barreira, quimicamente, né? Reconheceu. Ó, tá vendo que ocorreu aqui a mudança de localização da membrana, justamente para evitar que os outros entrem, tá? O que está acontecendo aqui, ó? É quando acontece a produção do zigoto, que é a junção do óvulo mais o espermatozoide. E aí vai acontecer um monte de divisão celular que a gente chama de meiose, que eu não vou explicar agora porque também é um processo muito complexo, mas saibam que é a meiose. Acontecendo a meiose, o que vai acontecer com as células? Elas vão estar se dividindo, ó, 2 viram 4, 4 viram 8, 8, e assim vai indo até formar o quê? Ele vai começar a formar o quê? O embrião. Vai formar primeiro a mórula, blastocisto, né? Ó lá, essa parte aqui, ó, por que eu lembra que eu falei para vocês que a fecundação ela não acontecia no útero? É porque ela não acontece. A fecundação ela acontece na tromba ou na tuba uterina. Depois que acontecem as primeiras divisões celulares, que forma a mórula, depois forma o blastocisto, é que esse blastocisto vai lá para dentro do útero, ó, vai romper aqui a barreira do endométrio e vai se fixar no útero. O nome dessa fixação no útero a gente chama de nidação. Então, por dentro, gente, o blastocisto é assim, ó. E aí vocês vão ver agora na animação que ele vai acontecendo um monte de mudança. Conforme vai acontecendo, multiplicando as células, vai mudando a estrutura. Ó. Aqui a gente já consegue ver claramente o tubo neural. É esse tubo aqui que vai se desenvolver o cérebro. A mesoderme é quem está protegendo aqui. E nós temos o saco gestacional, que depois a gente vai desenvolver aí a placenta. Acontecendo as divisões celulares, ó, começou a ter carinha de embrião. É nessa hora aqui, ó, quer ver? Nessa hora aqui que o médico consegue fazer a primeira ultrassonografia e já consegue ver, tá? Quando tá nessa fase. Ó, fase embrionária. Agora a gente já pode chamar de embrião, tá? Nós já temos coração, cordão umbilical, saco gestacional e temos os arcos branquiais. Então, nós temos brânquias. Em alguma fase do desenvolvimento da nossa vida, nós temos brânquias, que é nessa fase aí do embrião.
Por que a gente precisa ter branca? Vocês têm que lembrar que o feto, o embrião, ele vai estar dentro do útero e tem líquido, né? Por isso que depois, quando a mulher vai parir, sai aquele líquido ali que a gente fala que a bolsa estourou. O embrião, ele está envolto em líquido. Então, para que ele consiga fazer aí suas primeiras respirações, né, as respirações primitivas, precisava de algo que possibilitasse essa respiração em água. E o que possibilita são as brânquias. Então, nós temos aí os arcos branquiais, que depois vão se desenvolver, e aí a gente vai desenvolver os pulmões, e aí a gente não vai respirar mais por brânquias, né? O embrião se desenvolvendo, passando aí por todos os estágios, que vão mudando de semana a semana, né? Conforme vai passando as semanas, esse embrião vai se desenvolvendo, até chegar aí nas últimas semanas. Normalmente, a partir da 38ª já se consegue aí fazer o parto. Por fim, a gravidez, né? Olha o jeito que o bebezinho fica. No caso dessa imagem aqui, esse bebezinho ele já tá o quê? Pronto para nascer, né? Olha ele encaixadinho aqui, ó, na vagina, para que seja feito o parto. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Então, na semana que vem, a gente já começa a aula com a apresentação de vocês, tá? Então, eu vou, na atividade, a gente determina a ordem no dia, quem vai começar, não vai ter uma ordem assim pré-determinada, não. E na atividade, a atividade que eu vou mandar para vocês é um roteirinho explicando o que que eu quero que tenha, o que eu quero que vocês falem, né? Sobre a doença e o que eu quero que vocês falem. Beleza? Professor, Oi. aí você vai mandar no grupo o que cada um vai falar, né? De qual doença? Vou mandar lá no grupo. Tá bom. Aí, se você, eu acho que vai ficar até mais fácil se eu mandar no privado de cada um, falar, ó, você vai falar sobre tal doença, porque se eu mandar tudo lá no grupo, acho que até vocês caçar, talvez fique um pouco bagunçado. Entendi. Aí eu vou mandar no privado que eu acho que fica mais fácil, que aí vocês não se confundem, beleza? Aí durante a semana, né, aí vocês vão tirando as dúvidas. Ai, professora, não pesquisei tal lugar, você acha? Aí eu vou ajudando vocês. Lembra sempre de pesquisar na internet, assim, não pesquise em um lugar só. Lê um lugar, lê de outro, para vocês irem juntando as informações aí que vocês acham pertinente, tá bom? Tá bom. Quem quiser usar a imagem também vai poder usar a imagem, à vontade. Ah, não, professora, eu vi um videozinho legal do YouTube. O que você acha da gente passar? Me manda um vídeo que a gente assiste e depois a gente coloca aqui, caso vocês queiram usar, tá? Certinho. Certo? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? No final de semana aí, nada de ficar aglomerando. E até semana que vem, tá? Obrigada, Tá bom. professora. Boa noite, foi um prazer, viu? Obrigada, Lídia. Aí eu mando a aula gravada, quem quiser reassistir, reassiste. Vou mandar o textinho também, porque eu sei que algumas de vocês, igual a Lúcia, gosta de anotar. E aí eu mando lá, tá? Tá bom. Tchau, boa noite, Beijinho. obrigada. Boa noite para todos vocês.